Bom dia, bom dia, bom dia para você. Glória a Deus, bom demais. Vamos lá, quero falar com você hoje sobre alguns conselhos do sábio Salomão, lendo com você um pouco de Eclesiastes, em uma viagem que a gente vai entender um pouco sobre a perspectiva do rei Salomão após ter feito esse compilado, dos provérbios, depois de ter conquistado muito, depois de ter crescido muito. Bom dia, bom dia. Ele chegou a um determinado momento da sua vida e que ele começa a discorrer sobre algumas coisas gerais, alguns aspectos gerais da vida e que nos ensina muito. Ele se perdeu muito ao longo do seu caminho, da sua riqueza. E eu quero ler com você Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Tenho refletido sobre essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isto ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que ofereceu sacrifícios e o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Verso 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor e ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Verso 7. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Sabe, se a gente olhar para uma perspectiva de semeadura e colheita, às vezes vai gerar uma confusão, na nossa mente, porque aqui fala que tudo acontece igualmente com todos e que basicamente não adianta a gente ser correto, ou ímpio, ou justo, ou puro. Mas na verdade Salomão está discorrendo sobre a brevidade dessa vida e que o que realmente vale a pena é uma vida eterna. Salomão foi um homem que conquistou muitas coisas, Salomão foi um homem que teve muitas posses, muita sabedoria, e ele viu pessoas de bem sendo cometidas por coisas ruins nessa vida. Só que ele diz aqui que esse mal acontece em tudo que se faz debaixo do sol, que todas as coisas acontecem de bom e de ruim para o bom, para a pessoa boa e para a pessoa má. Mas o que realmente importa é a maneira como a gente vai conduzir a nossa vida mediante aquilo que está nos acontecendo. Então ele fala no verso 4, para aquele que está entre os vivos ainda há esperança. Sabe, aqui deu uma crise existencial em Salomão. Deu uma crise existencial em Salomão, diante de todas as coisas que ele passou, que aconteceu na vida dele, mas ele deixa uma chave, ainda há esperança. E talvez, se você está passando por algo que você perdeu a esperança, ou você está colhendo algo que você plantou de uma maneira errada, quantas vezes a gente erra tentando acertar, sabe? Quantas vezes a gente erra tentando acertar e quantas coisas acontecem na nossa vida que vem nos tira a esperança de que algo vai dar certo. Mas eu estou aqui para lembrar você e para falar para você que ainda há esperança e que se alguma coisa de ruim aconteceu na sua vida, se alguma coisa está passando pela sua vida, ainda há esperança. Nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa alegria na salvação. Nós não podemos perder a alegria no Senhor, porque algo de ruim está acontecendo na nossa vida e talvez algo de bom está acontecendo na vida de uma pessoa que não é correta.
Porque muitas vezes nós olhamos a vida de uma pessoa e falamos, cara, como que essa pessoa faz tudo errado e algumas coisas não certo na vida dela? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas isso acontecia entre os homens de Deus frequentemente. Depois, se você ler Salmo 73, você vai ler um salmo de Asaf, que ele está preocupado com a prosperidade dos maus, a prosperidade dos ímpios. Mas debaixo do sol, tudo acontece igualmente para todos. É claro que a semeadura e colheita é um princípio eterno, mas existem coisas que nós vamos colher na vida eterna. Sabe, o Senhor Jesus passou por aqui e falou assim, não ajuntem tesouros nessa terra onde as traças corroem, né? As traças comem e as ferrugens corroem. Ajuntem tesouros no céu. Então, algumas coisas na nossa vida não vão fazer sentido agora, mas vão fazer sentido em uma vida eterna. Mas nós precisamos caminhar nessa vida com os princípios do Senhor. E aqui fala no verso 7, vá e coma com alegria o pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou de você. O que isso quer dizer? Existem pessoas que algumas coisas acontecem na vida e elas ficam tão frustradas, tanto pelas coisas ruins que acontecem com elas, quanto pelas coisas boas que acontecem com pessoas más, que elas não conseguem viver com alegria, elas não conseguem comer com alegria aquilo que Deus já está dando. Então, o que eu preciso dizer para você hoje? Se alegre. Se alegre em Deus, se alegre naquilo que Deus já fez para você. Se você está vivo, se você está respirando, se alegre em Deus. Coma o seu pão com alegria e desfrute da sua vida. O desfrute é um dom de Deus. Nós vamos ler isso aqui ao longo dessa semana. Você não pode perder a sua alegria por algumas coisas que acontecem. É claro que várias coisas acontecem todos os dias, na minha e na sua vida. E é claro que tendenciosamente nós vamos perder o nosso foco da vida eterna, nós vamos perder o nosso foco em Deus. Mas nós precisamos aquecer o nosso coração. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19 que se a nossa alegria são para apenas as coisas deste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Então nós não podemos condicionar a nossa alegria simplesmente pelas coisas boas ou ruins que passam por aqui. Então se alegre hoje, sabe? Aqui no Eclesiastes 10, verso 12 diz, as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. Então atrai o favor de Deus por aquilo que você vai falar, pelo amor de Deus. Comece a trazer à existência o favor de Deus, comece a manifestar a graça, a abundância, o favor de Deus na sua vida a partir daquilo que você fala. Não deixe que as frustrações roubem a sua esperança, não deixe que as frustrações roubem as palavras de gratidão que estão na sua boca, que estão no seu coração. Se lembre de tudo que Deus já fez para você e se lembre que Ele é poderoso para fazer muito mais. E aqui no verso 8, Eclesiastes 9, 8 fala que as suas vestes sejam sempre brancas. O que isso quer dizer? Se limpe diante da presença de Deus todos os dias. Se limpe da presença de Deus todos os dias. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso quer dizer que é o óleo da unção que vem do alto, o óleo da unção que vem da presença de Deus. Os pastores naquele tempo jogavam óleo na cabeça das ovelhas para que as moscas não pousassem na cabeça dela, naquele pelo. E ela não ficasse engastalhada nos arbustos em meio às pedras, para que ela pudesse sempre se alimentar e para que as moscas não pousassem na cabeça dela, não botassem aqueles ovinhos, aqueles vermes. Porque se pousasse e botasse ali, ia ficar louco e bater na cabeça. O que isso quer dizer? Se você atrair o óleo da unção na sua vida todos os dias, você não vai ficar perdido entre seus pensamentos, você não vai ficar perdido com diversos estímulos, diversas mensagens, notícias que tem por aí. Não se apavore. Esse mundo está indo de mal a pior, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Sabe? Para a gente encerrar, aqui no verso 10 fala, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. O que vem na sua mão para você fazer hoje? Faça conforme as suas forças. Deus deu uma força para você. Você não pode entregar os pontos. Você não pode entregar os pontos. Você que está aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, eu não sei como essa mensagem está chegando para você. Mas veio algo na sua vida hoje. Faça conforme as suas forças. Não perca a esperança. E não deixe que as frustrações roubem as palavras de gratidão da sua vida. Eu vou ler com você de novo, Eclesiastes 10, verso 12. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. Deixe que as suas palavras
tragam o favor de Deus para a sua vida. Deixe que as suas palavras manifestem o favor de Deus na sua vida. Não importa o que passou, o que aconteceu, se você está vivo, ainda há esperança, ainda há um novo começo para você, ainda há uma nova forma de você manter as suas vestes brancas, manter as suas palavras de gratidão, trazer a sua força para fora e cumprir toda a justiça de Deus na sua vida. Eu creio que Deus tem o melhor para mim, eu creio que Deus tem o melhor para você, só que nós precisamos nos posicionar mediante a graça de Deus. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida. A Jaciara mandou aqui que o pai precisa de uma vaga para fazer endoscopia. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar por ele, que Deus traga graça e favor, abra essas portas e coloque as pessoas certas hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, nesse tempo. Que o Senhor nos dê forças, papai, para prosseguir, para olhar para frente, Deus, para não ficar preso em coisas do passado, não ficar presos, papai, em frustrações do passado. Se ainda estamos vivos, é porque ainda há esperança, Deus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor manifeste a tua graça, o teu favor na vida dessa pessoa que está me escutando, para que ela caminhe, Deus, comendo o pão dela com alegria, Pai, que isso significa, Deus, viver uma vida de gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Deus, que o Senhor manifeste o teu favor na vida dela, que o Senhor abra as portas, papai. Que ela, com as palavras corretas, papai, atraia o favor do Senhor para a vida dela. Deus, nos conceda uma semana de boas notícias, uma semana de graça, uma semana de vitória. Que o Senhor abra as portas, Deus, desse procedimento no pai da Jaciara, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor cesse toda hemorragia, papai. Que o Senhor conceda as portas abertas, papai, do exame, do procedimento que tem que ser feito, e que ele testemunhe o milagre da parte do Senhor ainda hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que essa semana a gente possa desfrutar de tudo aquilo, Deus, que vem do céu, que vem do trono da graça. Que seja uma semana de boas notícias, de paz, de prosperidade e de boas decisões. Essa é a minha oração, papai. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, a gente se encontra aqui amanhã. Fica com Deus. Você que chegou depois, escuta lá no Spotify, compartilha e depois avalia para a gente lá no Spotify, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Jaciara, depois você dá notícia para a gente, beleza? Fica com Deus. Deus abençoe seu pai grandemente lá, que abra as portas para ele hoje. Nós cremos um Deus que é poderoso para fazer. Amém? Fica com Deus. Abraço.